olhadinho no quadro antes da gente recomeçar. Os meus cards estavam não vai mais trabalhar. Valeu, galerinha! Obrigado, querida. Pessoal, o negócio é o seguinte. Primeira pergunta muito importante, muito interessante. Eu falei da primeira lei de Newton, né? A famosa lei da inércia. A lei que nos lembra que todo o corpo que está parado tende a continuar parado, desde que a força resultante seja zero, né? Então, o corpo está parado. Se ninguém fizer força nele, ele continua parado para todo sempre. Faz sentido? Faz, é fácil de acreditar nessa parte, né? O difícil é acreditar na segunda parte da primeira lei de Newton. Se um corpo está em MRU e a força resultante dele é zero, ele continua em MRU para todo sempre. Isso é que é difícil de acreditar. O corpo que está parado tende a continuar. O corpo que está em MRU tende a continuar. Em MRU desde que a força resultante seja zero. Beleza, galera? Isso que é a primeira lei de Newton. Tá? Tá parado, continua parado. Tá andando, continua andando. Em linha reta, com velocidade constante. Mas para a primeira lei de Newton valer, aliás, ela só vale se a força resultante for zero. Então a primeira lei de Newton ela só se aplica quando a força resultante é zero. Depois da primeira lei de Newton, o cara explica a terceira. Não a segunda. A segunda é melhor, é a melhor de todas. Me deixa para depois. Certo? Então é isso mesmo. Um amigo olhou lá no livro, primeira e terceira lei de Newton. Senhor, é a segunda? Cadê? Fica tranquilo, daqui a pouquinho já tem a segunda. Daqui a pouquinho já tem a segunda. Mas antes da segunda é para a terceira já de cara. Pessoal, a terceira lei de Newton, embora ela seja bastante simples, é outra lei que só depois de anos, olhando o mundo à minha volta e tentando entender o que estava acontecendo, que lá no coração, lá no fundo, o Newton estava certo, o Newton é foda. Anos eu fiquei, esse Newton é meio picareta. Passei anos achando que o Newton era picareta. Só depois de anos olhando, pegando ônibus, tentando entender o que estava acontecendo dentro do ônibus com o meu corpo, anos filosofando, fazendo exercício, é que, putz, hoje eu sei a terceira lei de Newton, certo? O negócio é o seguinte, olha o apelido dela, lei da ação e reação. Só o apelido dela já diz bastante coisa. Eu vou escrever já em seguida ali para ti, mas o Newton falou o seguinte, para toda força que existe, que ele chamou de ação, existe uma outra força que ele chamou de reação. E ele percebeu que ação e reação têm o mesmo valor, que a gente aqui na física chama de módulo, para ficar chique, né? Mesmo módulo, mesma direção, mesma linha de ação e sentidos opostos. Galera, o que o Newton está dizendo para a gente é o seguinte, que é impossível existir uma única força isolada. É impossível eu fazer força no quadro sem que ele faça força em mim. Pensa bem como é que eu vou esmurrar o quadro e quebrar o quadro sem sentir a reação na minha mão. Concordas comigo? Não faz o menor sentido. Não existe uma força só. As forças são sempre aos pares. Toda força tem que ter o seu par oposto. Então se um ímã está atraindo, um ímã quer dizer que o segundo ímã também atrai o primeiro. É impossível só um deles estar atraindo o outro e o outro não atrair o segundo deles. Certo? Se massa atrai massa, se a Terra está me atraindo agora para baixo, sem dúvida é porque eu também atraio a Terra. Certo? Exatamente. No começo eu achei meio delicado isso. Como é que eu vou saber se toda maldita força tem que ter outra? Mas o Newton
filosofou muitos anos e investigou vários fenômenos, ele percebeu que é absolutamente inimaginável existir uma única força sem outra se opondo a ela. Então, quando eu caminho, o que está acontecendo é que eu faço uma força no chão para trás e o chão faz uma força em mim para frente. Como a Terra é muito mais massiva que eu vou para frente e a Terra fica, entre aspas, parada. Mas do ponto de vista técnico, sempre que eu caminho, de certa forma eu empurro um pouco a Terra para trás. Claro que na hora que eu paro de caminhar, eu devolvo esse efeito, certo? Mas pensa, amigo, encostou no quadro, encostei de leve. Se o quadro pudesse sentir, né? Certo? Ele falaria, olha, não estou sentindo nada. E aqui eu também sinto algo bem leve na minha mão. Empurro o quadro com mais força. Se fosse uma pessoa, ela falaria, opa, para. E eu estou sentindo na minha mão que tem algo a mais acontecendo. Certo? Mesma coisa uma mão na outra, ó. Se tu deixa uma mão parada e faz força só com essa mão, as duas vão sofrer a ação. Essa mão sente o aumento da força, mas essa também. Se tu bate com força uma mão na outra, uma não vai doer mais que a outra. Porque a força que uma fez na outra é a mesma. As duas mãos vão arder igual. Quando tu bate na cara de alguém com força, meu querido, a força que a tua mão fez no rosto do amigo, do inimigo no caso, né? É a mesma força que o rosto do inimigo fez na tua mão. Ou seja, quanto maior o soco, maior o estrago no rosto, maior o estrago na mão. Por que a gente bate na cara então, professor? Porque o rosto é mais frágil do que a mão. Só por isso. Mas a força que a mão faz no rosto é a mesma força que o rosto faz na mão. Então se tu pegar um profissional, o Vilton Belfort da vida, e dar um murro na cara dele, vai quebrar o teu mão, né? E ele vai limpar e pronto. Certo? Nesse caso, então, se tu pega um profissional, tu vai perceber que a ação e reação pode te arrebentar, pode quebrar a tua mão, e como o osso, a ossatura do rosto do lutador é todo mais forte devido a anos e anos de impacto de treino, então pode acontecer isso, de tu fraturar a tua mão e o cara ficar rindo da tua cara e depois te matar de dar porrada. Certo? Então, ó, isso é uma coisa importante. Fusquinha e caminhão bateram. Fusquinha, sobrou nada, morreu todo mundo. O caminhão deu uma entortadinha no paralama. Aí eles perguntam no vestibular, por que isso acontece? As respostas que eles colocam, porque o caminhão fez mais força no Fusca do que o Fusca no caminhão. Contraria a terceira lei de Newton, né? Quando o para-choque do Fusca encostou no para-choque do caminhão, se os dois corpos estão em contato, a força que um faz no outro tem que ser a mesma. É porque o Fusca estava parado e o caminhão andando. Não, porque o Fusca parado ou o caminhão andando ou vice-versa, certo? Isso não vai interferir no estrago, quem é que vai sofrer mais ou menos estrago. A única diferença, gente, é que o Fusca foi projetado para carregar 4 pessoas, não é isso? E alguns quilos a mais. E um caminhão foi projetado para carregar 50 toneladas. Ele é muito mais robusto. Como o caminhão é mais resistente que o Fusca se despedaçou e o caminhão não. Certo? E eles tentam justificar dizendo que um faz mais força no outro. Mentira. Terceira lei de Newton nos mostra que para toda ação, de mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, que é a linha imaginária, em sentidos opostos. Peraí. Se tem mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos, será que ação e reação se anulam então? Pensa comigo. Se eu pego o apagador e faço 100 newtons para lá e 100 newtons para lá ao mesmo tempo, qual é a resultante? Zero, né? Nada. Zero. Concordam comigo? Então, será que ação e reação se anulam? Dá vontade de dizer que sim, né? Mesmo módulo, mesma direção em sentido oposto. Mas o dia que reação se anular, meu querido, ação e reação se anular, tu vai tentar andar e tu não vai conseguir. Se ação e reação se anulam, como é que eu ando? Concorda comigo? Já vou te atender. Então, por que não se anula, gente? Porque quando eu faço uma força com o pé para caminhar, essa força que eu faço atua no... E a força que o chão faz em mim atua no meu... Como é que uma força que atua no chão e uma força que atua no meu pé vão se anular? Não faz sentido, né? É a mesma coisa que um amigo empurrar uma carteira para frente com 100. Outro amigo empurrar uma carteira para trás com 100. E as duas forças se anularem. Faz sentido uma força atuando numa carteira se anular com uma outra força atuando em outra carteira? Não, né? Então ação e reação jamais, pois atuam em corpos diferentes. Então quando tu dá um soco no quadro, ó, professor, se anulou. Não se anulou. Certo? Não se anulou, na verdade, ação e reação. A força que eu fiz atuou no quadro. A força que o quadro fez atuou
na minha mão. O fato de a coisa ter continuado parado não quer dizer que ação e reação se anularam. Na verdade, a força que eu fiz no quadro se anulou com a força que a parede fez no quadro por trás dele. Concorda comigo? Que não era ação e reação. Então cuidado, hein? Ação e reação jamais se anulam. Senão seria impossível andar. Tem até uma piadinha não, mas um conto, um bobinho, que diz que o burro estava com a carroça cheia de carga, começou a pensar na terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação, mesmo modo, sentidos opostos. E ação e reação se anulam. E aí o burro já não conseguia mais puxar a carroça para frente, porque ação e reação se anulam, né? Então o cara não consegue andar, certo? Então não caiam na do burro, hein, meu querido? Ação e reação jamais, pois atuam. Isso, como é que forças atuando em corpos diferentes vão se anular? As forças se anulam quando atuam no mesmo corpo. Aí sim podem se anular. Agora, eu faço uma força para lá, nesse corpo, e outra força igual no outro corpo para o outro lado. Não vão se anular, né? Porque para poder se anular tem que atuar no mesmo corpo. Vou colocar alguns... Aliás, vou escrever como é que o Newton escreveu aproximadamente. Para toda ação, que eu vou chamar de força, existe uma reação. Existe uma reação, que no caso é outra força. Existe uma reação de mesmo módulo. O que é módulo, galera? Valor, número. Mesmo módulo, mesma direção. O que é uma direção? É isso, é uma linha imaginária, horizontal, vertical, é exemplo de direção. Esse sentido, isso, esse sentido oposto, como eu estou falando da reação, né? Para toda ação existe uma reação, outra força, de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Agora as dicas importantes. Ação e reação jamais se anulam. Pois, por que mesmo? Isso, garota. Atuam em corpos diferentes. E até porque se ação e reação se anulassem, o próprio movimento seria impossível. Uma outra coisa. Se a ação é um ímã atraindo o outro, adivinha qual é a reação? É um outro ímã, né? O outro ímã que atrai o primeiro. Se a ação é massa que atrai massa, quem é a reação? Massa que atrai massa. Se a ação é um encontro entre dois corpos, a reação também foi gerada pelo impacto entre os dois corpos. Ou seja, a gente sempre diz que a ação e reação têm a mesma natureza. Se a ação é magnética, a reação é? Se a ação é gravitacional, reação é gravitacional. Se a ação é uma força de atrito, reação é uma força de atrito. Elas têm a mesma natureza. Ação e reação têm a mesma natureza. Quando eu escutei essa frase, ação e reação têm a mesma natureza. Como assim? Eu fiquei me perguntando. O que seria a natureza de uma força? A natureza da força é a origem dela, né? Do que ela é feita. Certo? Beleza. Tu vê, cara, são leis simples a primeira e a terceira lei de Newton, mas dá pra ficar meses fazendo exercício ainda confuso em cima delas. Certo? Apesar de serem leis bastante simples. É quase irresistível, né, cara? O cara vê a primeira, vê a terceira, não vê a segunda, não tem como, né, meu? Não tem como, não vou resistir. É só na próxima apostila, teoricamente, a segunda. Mas já que eu te falei das duas primeiras, antes de passar exercício e te botar para trabalhar, eu vou pelo menos citar a segunda lei de Newton para que quando a gente entrar de verdade na próxima apostila, a gente possa rever. Isso tem, na verdade, essa é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é a mais bonita delas. Eu chamo ela de física, meu amor. Lembra? Física, meu amor. Por causa da maneira como ela... A fórmula que fica. É a única que tem fórmula, na verdade. Olha que bonitinho. Olha que coisa bonitinha. Segunda lei de Newton. O cara não é fraco, não. Já te contei aquela historinha do Newton?
ele se aposentou uma época, ele estava meio piradão, né? E ele se aposentou e aí começaram a surgir problemas na matemática no mundo inteiro que ninguém conseguia resolver. Te contei essa já? Não. O Newton, assim, ele foi, atualmente ele está, foi diagnosticado com uma síndrome, ele tinha uma síndrome, se chama síndrome de Asperger, ou Asperger, não sei exatamente a pronúncia. Essa síndrome gera algumas características muito notáveis nas pessoas. São pessoas que têm voz monocórdia, como assim? É aquela pessoa que fala sempre no mesmo tom, meio paradão, assim, né? Ai, meu pai morreu, eu ganhei na loto. Entendeu? O cara que não expressa, ganhei na loto, meu Deus, perdi alguém. Certo? É um cara que tem a voz monocórdia, a primeira característica da síndrome. Segunda característica, inteligência acima do normal. Certo? Outra característica é vontade de estudar bizarra. O Newton era um cara que quando ele encontrava um problema que ele não conseguia resolver, ele parava de comer e de dormir. Chegava a ficar 3 dias acordado, lendo e alucinado, aí dormia uma horinha, já acordava e começava a estudar de novo até resolver o problema. O cara era piradão. O Newton, cara, ele estava muito estressado, como ele trabalhava desse jeito que consumia ele adoecia, ficava sem comer muitas horas, tal. O sono dele era totalmente errático, né? Às vezes passava 2 dias acordado e dormia 3 horas, depois ficava mais 2 dias acordado, o cara era doidão. Aí ele ficou estressado, começou a adoecer, né? Ele já era catedrático na universidade, onde, né, ele fez carreira, tudo bonitinho, já era o cara. E aí ele assim, vou sair um pouco, vou para uma fazenda de um tio meu aí, vou ficar um tempo fora. Tava pirado e saiu fora, largou tudo. E aí começaram a surgir problemas de matemática, porque o Newton, ele não é só físico, ele é matemático, ele inventou um tipo de matemática que a gente usa até hoje para projetar prédios, aviões e tudo mais, né? O cálculo integral e diferencial. O cara inventou essa matemática que não existia. E aí começaram a surgir problemas em várias áreas da matemática. E o Newton, na época, matava todos. Ele ficou lá, então, alguns meses na fazenda, e aí começou a receber carta de outros matemáticos que conheciam ele. Inclusive, uma das cartas foi do Bernoulli, um outro cara que tu vai, né, para quem for para a área das exatas, vai estudar um pouco do Bernoulli, tanto na matemática quanto na física. O Bernoulli escreveu: caro Newton, temos aqui 4 problemas que nenhum matemático do mundo atualmente consegue resolver. E ele foi lá e disse quais eram os problemas. Tem esse problema aqui, e não é um problema que eu quero dizer, é um problema de resolver, faz esse problema para mim. É uma ideia que estava sendo desenvolvida e que eles não conseguiam continuar a teoria acima né, a partir daquilo. O bicho, quando pegou a carta dele, pegou a carta do Bernoulli, respondeu as 4 questões e respondeu a carta para o cara. Imagina todos os matemáticos do mundo estar atrás de 4 deduções, de 4 explicações para teorias matemáticas, e o filho da mãe do Newton pega no mesmo dia, detona as 4 coisas e responde e volta para o exílio que ele mesmo se colocou. Né? Então aí tu percebe o quão acima da média é um sujeito desse, né? Certo? Inacreditável. Imagina, o mundo inteiro atrás de uma resposta. Um cara sabe. Tu vai lá, pergunta no mesmo dia, o cara diz, é assim que faz. Então o cara era foda. Vamos entender então um pouquinho mais do Sir Isaac Newton. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. É tão importante essa lei que ela tem esse apelido. Princípio fundamental da dinâmica. É o que fundamenta toda a dinâmica. Pessoal, o difícil é tu ver a primeira, né? Tu bolar a lei. Tu perceber que a lei existe. Agora, te mostrar que a lei funciona é light. Eu estou com um papel fácil. O papel difícil foi do Newton. Força resultante no giz, já que ele está em repouso. Certo? Eu vou aplicar pouca força no giz, beleza? Vou aplicar pouca força. Acelerou, né? Pouco. Eu vou aplicar mais força. Errou. Foi pouca força, pouca aceleração. Vou aplicar mais força. Meia boca. Um pouquinho mais ainda. Porra! Tu percebeu que quando eu fiz mais força, teve mais aceleração. O Newton não fez isso no peteleco. Ele na casa dele pegou bloquinhos de madeira com massa que ele conhecia, aplicou diferentes forças no mecanismo que ele criou bem criativo, e ele percebeu que com o dobro da força
gerava o dobro da aceleração, triplo da força, triplo da aceleração. Legal, faz sentido? Faz, né? Quanto mais força tu faz num cara, mais a velocidade dele muda. Faz todo sentido. E o Newton continuou pesquisando e percebeu o seguinte, ó, que se tu pega corpos de massas diferentes, pegar 3 corpos de massas diferentes aqui, ó, giz, apagador e cadeira, beleza? Vou tentar aplicar a mesma força nos 3 corpos, tudo bem? Toda a minha força do peteleco, vou fazer tudo que eu posso. Porra! Alta essa aceleração, né? Meia boca. Porra! O que está acontecendo, galera? Quanto maior a massa, pior, menor a aceleração. Só que Newton não fez isso na base dos petelecos, ele fez isso com mecanismos, controlando a força, medindo a aceleração de cada corpo. E aí, depois de muitos anos experimentando, ele escreveu: a aceleração que um corpo adquire é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Não foi algo que tu viu na tua frente? Quanto mais força, mais aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Foi isso que o Newton disse. Eu vou escrever primeiro ela, né, literalmente, e depois vou colocar a fórmula que nos permite calcular essa ideia. Então vamos ver como é que ficou. A aceleração adquirida por um corpo, a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional a que mesmo? Muito obrigado. Diretamente proporcional à força resultante. A força resultante atuando no corpo. E inversamente proporcional à massa do corpo. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante atuando no corpo e inversamente proporcional à massa do corpo. Resumindo, quanto mais força, mais aceleração. Quanto mais massa, menos aceleração. Mas essa fórmula, aliás, essa lei, a segunda lei de Newton, tem fórmula. É a única das leis que tem fórmula. Ó, vê se tu concorda aqui comigo, ó. Já que eu quero calcular a aceleração, pessoal, quem é que será que vai em cima, quem é que vai embaixo? Força vai em cima, porque é diretamente proporcional. E massa vai embaixo, porque é inversamente proporcional. Tu concorda que nessa divisão, quanto maior a força, maior o resultado? Quanto maior a massa, menor o resultado. Essa é a ideia. O que eu escrevi aqui no português, eu escrevi no matematiquês aqui. Tá vendo? Tá dividindo, passa. Só para ficar mais bonitinho, massa vezes aceleração é força resultante, ou física, meu amor. Física, meu amor. Física, meu amor. Olha que bonitinha a fórmula. Como é que o cara vai esquecer ela, né? E tu viu, cara, tem 3 letrinhas. Quanto que eu te dou de mão beijada? Te dou 2, cara. Tu acha a letrinha que tá faltando? Tá multiplicando? É o máximo que tu precisa fazer com a fórmula no formato física, meu amor. Beleza? Segunda lei de Newton, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Uma outra maneira de enunciá-la. Legal. Vou fazer o seguinte. Como a segunda lei de Newton ainda não tem exercíciozinho na apostila, eu vou sugerir, aliás, não, vou te pedir para fazer de tarefa alguns exercícios que eu quero que tu comece agora. Porque em 5 minutinhos a Lu vem aqui bater um papo com vocês, decidir a história da gincana, acho camiseta, né? Tem algumas coisas para decidir. Ela pediu os minutinhos finais da aula, certo? E vou passar 3 exercícios extras
física, meu amor, bem bobinhos, aqueles 3 básicos para a gente começar a se familiarizar.